Fala galera, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um vídeo do Mais Movimento Menos Dor e hoje eu vou conversar com a Márcia. A Márcia é aluna da Strong já há algum tempo e de alguns meses para cá ela tem feito um pouco dos ajustes diários que eu tenho tentado passar para vocês. Estou fazendo com ela uma parte bem prática e hoje eu vou conversar um pouquinho com ela para ela passar para vocês um pouco da experiência que ela tem, né? Uma experiência que nem é tão boa, né, Marcinha? Sobre dores nas costas, a Márcia sofre um pouco com hérnia de disco, né? Desde que ela entrou para a Strong aqui, a gente tem trabalhado um pouco nessa ideia e agora nos últimos meses eu em particular tenho passado para ela esse método do Mais Movimento Menos Dor e quero que ela conte um pouquinho, né? A gente vai bater um pouco esse papo para ela falar um pouquinho de como tem surtido efeito na vida dela, algumas mudanças no dia a dia da rotina e aí ela vai contar também um pouquinho do histórico dela e depois a gente vai para uma parte prática para vocês entenderem de fato como que é feito o trabalho com a Márcia para que ela tenha uma coluna mais saudável sem muitas limitações que as dores causam. Tudo bem? Então, essa é a Márcia. Estou aqui com um microfone improvisado e aí para melhorar o áudio para vocês. Márcia, se quiser se apresentar, se apresenta aí, fica mais fácil. Oi, pessoal. Primeiro de tudo, queria agradecer mais uma vez, né, por todo o apoio e os ensinamentos aí para eu conseguir manter minha coluna saudável nesse período, principalmente no período da pandemia, que está sendo um período bem delicado. Como o Rê já disse, eu sou aluna da Strong já há uns 3 anos. E quando eu recebi o diagnóstico da hérnia de disco, eu já estava aqui, né? Eu já era aluna. E isso foi há uns 2 anos e meio, mais ou menos. Foi um dia, estava trabalhando, não estava conseguindo levantar, com muita dor na hora de sentar. Fui para o pronto-socorro, fiz uns exames e a hérnia foi diagnosticada. Né? Então, eu vim aqui até na Strong, conversei com o Ricardo, trouxe meus exames. E os médicos todos, né, passaram alguns tratamentos. Eu fiz fisioterapia, fiz acupuntura, eu fiz RPG por um período. Eles me indicaram um Pilates ou um exercício funcional e eu optei por continuar aqui na Strong, né, e fazer um treinamento mais específico, né, para fortalecimento do core e optei por continuar treinando aqui. Desde então eles têm me dado todo esse apoio e infelizmente as crises continuaram, né? Elas são recorrentes e são crises que costumam me inutilizar, né? O termo que eu acabo utilizando. E como o Ri falou recentemente, né, com o projeto novo, a gente começou a fazer algumas atividades, alguns exercícios bem mais específicos, né, de alongamento. E eu tenho sentido muita diferença, assim, tem me auxiliado muito nesse período da pandemia, que assim, eu tenho ficado muito mais horas sentada, muito mais horas concentrada, né? E eu estava sentindo muita dificuldade no dia a dia de me sentir confortável, de me sentir bem. E aí a gente iniciou esses exercícios e eles têm me auxiliado muito, assim, foram pequenas mudanças, ajustar o jeito de sentar, fazer um alongamento na mesa durante o dia, né? Eu comprei até uma barra de porta para alongar a coluna, para me pendurar ao longo dos dias. Então, assim, foram pequenas coisas, pequenos ajustes que fizeram toda a diferença, assim, que aliviaram muito, né, no meu dia a dia, no trabalho em casa, né? E foi o que eu já comentei com o Rilma, que a gente já conversou a respeito disso. Eu acho que o mais importante de tudo são os ensinamentos. A gente fala que a gente tem muita falta de informação. Quando eu tinha as crises, a primeira coisa que eu fazia era ir para o sofá e não me mexer e ficar, né, quietinha, com medo da dor.
e isso é evidente que não funcionou ao longo desse tempo todo, né? E a última crise que eu tive, eu já estava com o Ri trabalhando nesse projeto, e eu não fiquei parada, né? Eu me alonguei, vim aqui, fiz exercícios específicos com o Ricardo, continuei me alongando em casa, mesmo com dor, lá no limite da dor. Claro que não dá para fazer os mesmos exercícios, mas fiz, me movimentei, e a crise durou muito menos tempo e eu senti muito menos dor. Foi muito mais fácil de passar por esse período, fazendo, né, seguindo todas as orientações que o Ricardo me passou. Então, assim, é muito legal, porque a gente recebe informação, então a gente sabe por que a gente tem que fazer isso, como é que seu corpo funciona, né? Por que você tem que fazer assado, não, assim não dá certo. Você faz um exercício, você sente a melhora na hora, assim. Então é muito bacana. Eu estou muito, muito contente mesmo com o resultado, e, como eu te falei, só tenho a agradecer por todo o apoio aí. Imagina, Marcinha, a gente que agradece a confiança, na verdade. Nessa história toda aí, quando você começou a ter a hérnia, né? Quando apareceu a hérnia e quando você começou a ter as crises, inclusive tiveram médicos que falaram para você parar o exercício, né? A atividade física, né? Exatamente. Eles recomendaram, assim, o Pilates, era unanimidade, né, entre eles. Eu passei com mais de um médico, porque, como era uma novidade, eu não sabia, né, como proceder, o que fazer, e todos eles eram unânimes no Pilates, mas eu sempre gostei muito do trabalho que é feito aqui na academia, que é muito especializado, né? E aí eu optei por continuar aqui e não me arrependo da minha escolha. Que ótimo, que ótimo. Na verdade, o Pilates, ele ajuda bastante também, né? Não é ou um ou outro, né? A questão, a sua opção foi permanecer aqui, mas o pessoal que opta por fazer um Pilates e tudo mais, desde que seja bem orientado, também tem bons resultados em relação a isso. Mas, assim, dentro do que eu penso, principalmente para quem tem dores e alguns desvios, normalmente as hérnias, elas saem, né, elas aparecem na nossa coluna por algum desvio, por algum trabalho que não foi feito, né, de trabalho que eu falo, de rotina diária, provavelmente, né, que é feito de uma forma não adequada, como passar muito tempo sentado, né? A Márcia trabalha muito tempo sentada, né? E às vezes a gente não cuida tanto disso, e para, assim, dentro do que eu entendo, para a gente melhorar isso, ou para a gente poder facilitar uma recuperação, ou até mesmo uma prevenção, né? Principalmente acho que uma prevenção, né? Porque acho que ninguém precisa passar por essa parte. Então, se a gente prevenir, é melhor. Às vezes a gente não sabe disso, né? Às vezes a gente precisa passar pelo momento para entender o quão necessário é a gente criar bons hábitos, né, na nossa rotina. Mas eu falo que quando ela aparece, a gente às vezes trata, as pessoas de uma forma geral têm a tendência de tratar só o que de fato é, né, a hérnia no caso em si. E eu sempre tento pensar um pouquinho além disso e tratar as causas disso, né, para que não volte a acontecer, porque você pode lá, num caso muito extremo, fazer uma cirurgia e cortar ali a hérniazinha e resolver o seu problema atual, mas se você não mudar todas as atitudes, os seus hábitos, né, os seus vícios que a gente cria desde quando a gente está na escola, né, por exemplo, sentar torto, sentar de qualquer forma e tudo mais, inevitavelmente vai acontecer de novo, sabe? E aí você vai remediar uma história e não vai eliminar essa história, né? Da mesma forma, em qualquer outra situação, as pessoas falam, vou fazer uma dieta para emagrecer, e faz lá a dieta, mas se não mudar hábito, ou às vezes fazem uma cirurgia bariátrica, mas se não mudar hábito, a tendência é que essas coisas retornem. Numa analogia simples de outra situação, a gente está falando aqui sobre dores nas costas. Então, desde que
e a gente começou a fazer o projeto Mais Movimento Menos Dor, uma das coisas que mais me importa é, de fato, passar a informação e ir tratando um todo e não só uma situação de dor pontual, né, Marcinha? E aí, a partir desse momento, a gente começou a fazer alguns ajustes nos seus hábitos, né? E isso fez diferença, né? Toda. Acho que falar, durante a pandemia ficou muito evidente, né? Porque a gente está no trabalho, a gente levanta, vai no banheiro, toma um café, atende o telefone, levanta para conversar, e durante a pandemia ficou muito evidente, né? A questão da coluna, da necessidade de se sentar corretamente, porque, né, é das 9 da manhã às 6 da tarde, às vezes nem tem uma pausa para o almoço. Então ficou muito evidente e claro que a coluna sofreu muito mais com isso, né? Você falou, infelizmente, eu já, né, não preveni, o problema apareceu, enfim, e agora é tratar. E durante a pandemia isso ficou muito evidente e essas poucas mudanças que a gente fez nesse curto período, assim, aliviou assim o trabalho no dia a dia em casa de uma forma assim. É até estranho falar, né, que são mudanças tão pequenas, né, mas o resultado é tão evidente e em tão pouco tempo também, né? Eu falei, e principalmente também o que a gente está falando, que a gente está batendo na tecla, que é a informação, você ter a informação. Por que a gente está fazendo isso? O que seu corpo precisa? Né? Tem que descomprimir o disco, né? São coisas que, assim, que no dia a dia a gente vai, faz o exercício, fortalece o core, mas uma coisa ou outra acaba ficando de lado, né? Essa questão da coluna em si é muito específico, né? Muito específico. Então, assim, você ajeitar, né, na hora de sentar, você durante o dia vai, para um pouquinho, faz 2, 3 vezes lá um alongamento na mesa, você já sente aliviando, sabe? Se pendura lá na barra de porta. Então, assim, essas são pequenas coisas que trouxeram muitos benefícios, assim. Então... eu acho que essa é a parte fundamental da ideia do projeto Mais Movimento Menos Dor, passar a informação e que todo mundo consiga fazer ou reajustar esses hábitos diários com a informação, né? Sabendo por que está fazendo e aí faz tudo muito mais sentido, né? Quando você entende o porquê que está acontecendo isso, como que eu vou ajustar aqui? Qual é a função desse ajuste para que não aconteça nenhuma outra intercorrência, né, de dor e tudo mais? Eu acho que essa eu penso que é a grande relevância do programa Mais Movimento Menos Dor e fazer com que todo mundo entenda que se movimentar é fazer movimentos, às vezes, simples, que, às vezes, as pessoas olhem no primeiro momento e nem entendam o quão diferente é isso, né? Mas fazer com que as pessoas se movimentem para que isso ajude numa qualidade de vida delas, numa qualidade da coluna, né? De saúde da coluna das pessoas, né? E você até comentou agora e tudo mais. Para mim, em particular, Marcinha, e foi um dos primeiros exercícios ajustes, na verdade, que eu passei para você, e que para mim é fundamental, eu já até falei em um outro vídeo isso, é a forma como as pessoas sentam. Às vezes a gente não se dá conta ou não tem informação e cria um vício, como eu falei, desde muito cedo, de sentar com uma pressão muito grande na nossa coluna lombar e no sacro. A hérnia de disco da Márcia é na sacro-lombar, que é muito comum para quem passa muito tempo sentado, né? Tem uma pressão muito grande, né, Marcinha? E quando eu passei para você o movimento aquele de ajusta, puxa lá para cima, ajusta a forma de sentar, eu queria que você falasse um pouquinho assim da sensação no momento que eu passei, que eu entendo que acho que já fez uma grande diferença e parece muito fácil, parece muito simples, parece muito bobo, mas que é um toquezinho que a gente dá e que... Assim, eu volto a falar, é de extrema importância isso e
assim, é extremamente relevante a diferença que causa. E isso você tem feito todos os dias, né? O tempo inteiro quando você vai sentar. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre esse ajuste. Foi muito fácil de incorporar ele na rotina, porque do primeiro dia que você faz o ajuste, você já sente uma diferença muito grande, né? Não tem aquela pressão, aquele peso, você consegue ficar muito mais tempo sentado confortavelmente. Então, assim, foi uma coisa que foi muito simples incluir na rotina, porque era muito visível, era, né, um ajuste muito rápido, muito simples e que traz um alívio imediato. Então, assim, desde o primeiro dia, eu não sento mais sem fazer o ajuste. E não é só durante o trabalho, né? É na hora de sentar no sofá, na hora de sentar no carro, eu me policio o tempo todo, e assim, mas já é instintivo, não é uma coisa que eu faço, nossa, tenho que lembrar o tempo todo. Não sei o que, não. Sentou, já ajusta, porque assim, eu sei que né, a dor não vai vir tão rápido, o cansaço, né, nem a dor, o cansaço da coluna não vai vir tão rápido. Então é uma coisa que vai me trazer um alívio para mim, né? Assim, então, sim, foi muito fácil de incluir na rotina, porque é imediato, né, a sensação dela. E é um movimento que parece muito simples, né? Parece bobo, na verdade, né? Tipo, pô, só isso vai fazer uma diferença grande, né? E de fato faz muita diferença. E que eu entendo que a maior parte da população, ela não faz isso, simplesinho mesmo, né? Ajusta lá, puxa para cima mesmo. Porque falta informação, né? Informação, é o que a gente conversou. É simplesmente a falta de informação. Que é uma coisa que você não precisa de ninguém para fazer com você, ninguém, né? É uma vez que te ensinam, que te mostram, e está resolvido, né? Então... Exato. Esse é outro ponto que eu gosto de salientar do programa Mais Movimento Menos Dor, que é a Márcia tem um contato mais próximo com a gente porque ela vem aqui na academia, né? Mas tudo isso que a gente tem passado, fica mais fácil de eu passar para ela, por isso, né? Por esse contato, mas tudo isso que a gente tem passado para ela é uma situação que ela não precisa vir para a academia para fazer, né, Marcinha? Eu foquei nesses pequenos exemplos, né, que foram ajustes mais para o trabalho, né? O sentar, o alongar na mesa e tudo mais. Mas, assim, esses foram os pequenos detalhes que me ajudaram no início né, dessa jornada. Mas o Ricardo já me passou uma série de outros exercícios, né, de alongamento, para a coluna, para o quadril, e aí eu faço todos eles em casa sozinha também, até os de tração, que a gente precisa de uma pessoa para auxiliar, que a gente não consegue fazer sozinha. Em casa também tem um apoio, eu ensinei meu marido a fazer, então ele também ajuda, auxilia, e de fato, né, eu não preciso estar aqui para manter, né, essa rotina de alongamentos, tudo mais, né? Mas a gente acaba, como você disse, por eu ser aluna, acabo vindo e acabo tendo esse auxílio, mas, assim, de fato, não precisaria estar aqui presencialmente para fazer esses exercícios todos, né? E é legal, assim, eu falo, né, falei, nossa, às vezes alongamentos 30, 40 minutos, 50 minutos, né? É um tempo que a gente dedicaria para fazer uma atividade física, né? Condicionamento físico, preciso emagrecer, né? Mas, assim, também foi fácil de incorporar na rotina depois de um tempo, depois que eu já tinha aprendido mais exercícios, né? Já tem ali um montante, né, para fazer um treino sozinha, né? É legal a gente conhecer o nosso corpo, é um momento que a gente tira pra gente, que a gente conversa com o nosso corpo, né? É um momento prazeroso também, apesar da dor, um pouco da dificuldade, mas é bem legal, está sendo uma experiência bastante rica. Né? Legal, exatamente isso, assim, né? Vocês conseguem fazer essa rotina, esses ajustes onde vocês estiverem, né? Seja no trabalho, seja em casa, seja no lazer, né? Dependendo de onde você está, né? No lazer, estou no cinema, calma lá, deixa eu ajustar lá na minha cadeira, lá na minha poltrona, para eu conseguir ver o filme, estou encostado e tudo mais, mas eu não estou jogado, né? Numa poltrona, fazendo uma pressão 2 horas, de repente vendo um filme na minha coluna, né? Parece, volto a falar assim, às vezes parece meio bobo isso, mas só quem tem a dor depois entende
o quão importante é, né, pensar nessa parte, enfim. E, de repente, alguém aí pode estar se identificando com a Márcia, né, nessa história toda. E aí, Marcinha, assim, as dores te limitavam? O quão era agoniante, né, essa dor da hérnia, esse desconforto, você pensar que, pô, não vou conseguir fazer mais isso, ou não vou conseguir fazer mais aquilo, está me limitando ao extremo, enfim. Como que é isso, assim? As dores me limitavam e limitavam muito, né? Enquanto estava trabalhando presencialmente, eu precisava me ausentar, eu precisava faltar, era atestado médico atrás de atestado médico, infelizmente. E quando eu não tinha como não me ausentar, eu ia trabalhar com dor, mas era muito sofrido, né? Que eu fico um tempo sentada, na hora que eu ia levantar, demorava um tempão para conseguir me endireitar. Cada levantada da cadeira era uma dor indescritível, assim. Então, de fato, sempre me limitou muito. E depois que a gente começou a fazer, e foi o que eu te falei também, né? A tendência era sempre se contrair ainda mais, né? Eu tinha muita dor, eu ficava em casa, mas ficava o dia inteiro deitada ali, paradinha, não queria nem virar de um lado para o outro para não sentir a dor, para não me mexer. Então, as crises demoravam muito tempo, muitos dias, a dor era bastante intensa. E desde então, né, eu continuo tendo as crises, infelizmente, mas de uma forma muito menos intensa, né? As 2 últimas que eu tive, a gente já estava, né, no período de quarentena, de pandemia, e elas duraram menos tempo, a dor foi muito menos intensa, justamente pelo fato de, acredito eu, de ter continuado se alongando, né, não travar ali, não, o corpo precisa se movimentar, né, precisa entender o que está acontecendo, né? Então, assim, a mudança também entre as crises, né? Foi a diferença entre elas, né? Do antes e agora, elas é muito perceptível, assim, também é muito evidente. Acho que esse é um depoimento que é de extrema importância também, né? Que as pessoas entenderem, né, que você passou, assim, o quão limitante, o quão desesperador era. A Marcinha, às vezes, falava comigo quando tinha crise, falava assim, Rica, tô desanimada, não sei o que eu vou fazer e tudo mais. Fez alguns outros tratamentos também, né, Marcinha? Eu acho que tem, assim, os tratamentos, eles se resolvem por um momento, mas, como eu falei, eu acho que importa muito as pessoas entenderem o que está acontecendo para que não volte a ter as dores ou os desconfortos, enfim, que limitem as pessoas, porque os tratamentos, eles vão atuar muito pontualmente naquele momento, né? Mas se você não mudar hábitos, se você não prestar atenção no que você está fazendo o dia inteiro, e isso vai incorporando nos seus hábitos, né? E aí ela vira uma rotina automática de você, né? Você nem pensa que já está lá ajustando, ajeitando e tudo mais. Mas se você não entender isso, você vai remediar por um momento e não vai, de fato, nunca melhorar 100% na história, né? Como você comentou, eu fiz outros tratamentos alternativos, né? Algumas indicações, de fato, devem ter auxiliado e ajudado de alguma maneira, mas, assim, a questão é essa constância, né? Porque eu fiz vários tratamentos quando eu descobri. Outra coisa que todo mundo me falava precisa perder peso, vai aliviar. Eu fiz uma reeducação alimentar, perdi bastante peso. As crises continuaram vindo na mesma intensidade, da mesma forma, né? Então, assim, você falou, remedia por um tempo, mas as crises continuaram vindo, estavam até se intensificando, na verdade, né? E agora as 2 últimas foram muito mais tranquilas, assim, não me inutilizaram. Eu estava trabalhando em casa, estou trabalhando em casa ainda, mas não me ausentei nenhum dia, trabalhei todos os dias, tranquilamente, foi contornável, né? E isso, para quem tem a doença, para quem sabe como é um alívio
Imenso. Eu costumo falar, Marcinha, não sei se aconteceu com você, aí você fala aqui pro pessoal, se não aconteceu também, ótimo, que bom. Mas eu costumo falar que dores, seja onde for, na cabeça, nas costas, na perna, tudo mais, quando você tá, a gente não foi feito para sentir dor, na verdade, né? E aí quando você tá com dor, e uma dor de hérnia é uma dor muito extrema, né? É uma dor muito forte, afeta todo mundo que está na sua volta, na verdade, né? Seja no trabalho, seus colegas de trabalho, seja em casa, né? Não sei se teve algum problema em relação a isso, assim. E quando eu falo afeta, é tipo, você tá com dor, você não quer falar com ninguém. Você quer ficar quieta no seu canto, né? Você fica de mau humor, as dores ou os desconfortos, mesmo que numa intensidade menor, assim, vai causando, né, aquele transtorno diário, e isso vai acarretando num mau humor grande que vai afetar todo mundo que está no seu entorno, né? Aconteceu com você isso? Chegou nesse ponto ou não? Assim, acho que o trabalho, com certeza, acaba afetando por eu me ausentar, né? Mas as pessoas, felizmente, né, eles entendem a minha condição e tudo mais, mas assim, pra gente não é nada confortável, né? E em casa, sim, também tenho bastante apoio. O meu marido entende a condição, sempre me ajuda, me auxilia. Mas eu acho que assim, o emocional, o mais prejudicado é o nosso mesmo, né? Sempre que eu senti aquela pontada, né, que eu já falei, nossa, aí vem. Né? E aí eu já dormia chorando, acordava chorando. Eu mesmo me desestabilizava, né? Então, assim, é o que você falou, né? Se dá um desânimo, não sei mais o que fazer. E agora, assim, por eu ter passado muito melhor por essas duas últimas, acho que a parte emocional, psicológica também alivia muito, né? Você fala, não, eu vou continuar fazendo meus alongamentos, eu vou lá na Strong, vou fazer meus alongamentos, não vou faltar, porque antes eu faltava, eu não vinha, eu ficava semanas sem aparecer, né? Porque eu não queria me mexer. Então, não, vou lá, vou me alongar, vou fazer aqui em casa o que eu consigo. Então, acho que assim, o emocional também já ajuda muito, né? Já influencia, né? Ainda bem que não foi tão grave para quem está no entorno. Enfim, como você falou, afeta muito no psicológico interno, né? Seu, né? E até numa possível causa de depressão, né? Acho que não chegou nesse ponto, mas às vezes quando tem é muito rotineira essa história e começa a limitar muito as pessoas podem entrar em um quadro depressivo em relação a isso, né? Falando um pouquinho da hérnia mesmo, só para as pessoas entenderem um pouquinho, a hérnia ela sai porque as vértebras comprimem o disco de uma forma muito intensa e acaba fazendo uma protusão, né, desse disco e pinçando algum nervo, que é quando se dá a dor, né, da hérnia de disco. Com o passar do tempo, com hábitos que são mais adequados e tudo mais, a tendência, se não precisar ir para a cirurgia, né? Hoje em dia, o pessoal até tenta evitar ao máximo a cirurgia, mas com o tempo o nosso próprio corpo reabsorve. E essa era uma conversa que eu estava tendo com a Márcia até há pouco tempo atrás, alguns dias atrás, que eu queria entender como é que a hérnia dela estava. Ela fez um exame e a hérnia ainda continua lá, não reabsorveu. Mas a gente começou a fazer esse trabalho 1 mês e meio, 2 no máximo, né, Marcinha? Então, a tendência é que o nosso corpo, o seu corpo, reabsorva a hérnia. Então, as pessoas que têm hérnia, se fizerem tudo direitinho, se fizerem todos os ajustes e começarem a ter uma rotina de hábitos mais adequados, que é o que a gente tenta passar aqui, a tendência é que o corpo reabsorva a hérnia, né? E para o corpo reabsorver a hérnia, tem que ter a descompressão do disco. E para isso a gente faz, e é inevitável, eu já conversei com a Márcia sobre isso, o trabalho de tração. Além do trabalho de mobilidade, o trabalho de tração, né, Marcinha? E quando a gente faz a tração, é uma das partes onde você mais sente alívio, né? De fato, você entende que o seu corpo está respondendo de uma outra forma na ideia de tração, né?
analítica. Os alongamentos, de uma forma, a gente já está acostumado com eles, né? Tem uns exercícios diferentes, tem a questão do alongamento de quadril, né? Que também é um pouco diferente demais, mas o que é visível, assim, o alívio é na hora de fazer a tração, sem dúvida. Eu falei, outra coisa que eu falo, né? A questão de sentar ali, se arrumar, você já sente na hora a diferença. Com a tração é a mesma coisa. No momento que faz a tração, independente do exercício, o alívio é imediato. Você sente na hora, né? O que está acontecendo com o seu corpo. Quando a gente começou a falar sobre tração e fazer os movimentos, né, de tração aqui com a Marcinha, agora há pouco tempo atrás, ela até tinha falado, ela até falou sobre a barra da porta, né? Foi uma sugestão que vocês todos podem usar também em casa, que eu pedi para ela até comprar e colocar lá na porta para ela ficar pendurada, para justamente a gravidade agir e fazer toda a descompressão dos discos. Aqui a gente tem as barras, a gente faz com as barras, a gente faz aqui também na parte manual, né? Deu fazer a própria tração com a Márcia, e a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês isso, como é que a gente faz. E aí, se vocês tiverem alguém em casa para ajudar, podem usar, né? Pega lá o pessoal que está em casa ali disponível e façam com vocês. Mas a ideia da barra na porta, para quem quiser e puder ter também, é muito legal, é muito fácil de fazer, e ela já dá um resultado bem interessante para isso. Você sente, mas a barra na porta? É um investimento que vale muito a pena, assim. Ontem, por exemplo, eu viajei no fim de semana, fiquei 4, 5 horas no carro, eu cheguei em casa, me pendurei na porta, é um alívio assim, instantâneo. Você sente o corpo fazendo aquela pressão, assim, né? Parece que está puxando, soltando, assim. E essa é o que a gente fala, são pequenos hábitos, são pequenas coisas, são tão simples, tão fáceis de resolver, só que a gente não tem a informação, né? Se eu tivesse feito tudo isso desde o começo, se eu tivesse, né, a informação, acho que seria muito diferente. Então, acho que assim, a partir de agora focar nisso, que eu tenho assim, já está dando resultado. Então, acho que não... E só para vocês terem noção, isso... Eu tô por fora, Marcia. Eu sei que fez o investimento há pouco tempo na barra. Eu tô por fora, mas deve custar o quê? 120 é mais barato, imagino, do que uma consulta médica, né? Mas sem dúvida. Eu falei, os tratamentos alternativos que eu fiz assim, foram caríssimos, assim. Até eu precisei de auxílio tal, financeiro para fazer. Então, assim, né? Vai durar quanto tempo? Para sempre, não sei, né? Então, são pequenos investimentos assim que valem muito a pena, né? Comprei um colchonetezinho para conseguir fazer os alongamentos em casa, a barra de porta, e foi só. E é tudo muito, muito simples, fácil e como a gente falou agora aqui, né? Acho que é mais barato do que vocês passarem por consultas médicas, por tratamentos fisioterápicos, por remédios, né? Às vezes os medicamentos também a longo prazo saem um pouquinho mais caros e até mesmo, como a gente já comentou, né? Vocês conseguem fazer isso em casa, né? Vocês não precisam nem gastar com uma academia, no caso, né? Vocês não precisam nem ir para um espaço específico para isso. Vocês entendendo como que funciona o corpo de vocês, entendendo qual é o processo de descompressão, por exemplo, dos discos para uma hérnia de disco, vocês entendendo para que serve um alongamento de pessoas, que foi um dos últimos vídeos que a gente tratou, que vai fazer diferença para o equilíbrio do quadril e não vai sobrecarregar o quadril com desvios, provocando uma hérnia, provocando dores musculares, enfim. Vocês entendendo tudo isso, vocês conseguem inserir, né, nos hábitos diários e fazer com que vocês gastem menos, até por um afastamento de trabalho, né? Porque quando vocês são afastados de trabalho, eu imagino que também tenha um custo isso, né? Sim, com certeza. Tem sim.
Então vale, né, Marcinha? Vale a pena. Vale muito a pena, assim, é pouco tempo, são poucos meses, mas a diferença é muito evidente. São pequenos ajustes, um custo muito baixo, né? Você falou, a gente dá para fazer em casa, não precisa ir numa academia. É que eu gosto de vir, né? Também tem a parte de interação, de conversar com as pessoas, né? De receber bastante informação, principalmente de você. Mas, de fato, dá para fazer em casa, são pequenos investimentos, é pouco tempo por dia, são pequenos cuidados que fazem toda a diferença. Boa, se vocês quiserem ir para academia também, tá valendo, tá, pessoal? Não tô falando que não é para ir para academia, não, tá? Tô falando que a acessibilidade de vocês fazerem isso em qualquer lugar é grande. Na academia, vocês podem potencializar qualquer trabalho desse. Vamos mostrar na prática, Marcinha, um pouquinho para o pessoal como que a gente faz o nosso trabalho aqui com você e principalmente a parte de tração, tá? A gente vai mostrar alguns exercícios que eu passo para a Márcia aqui, e depois a gente vai focar um pouquinho mais na parte de tração, a gente vai fazer a parte da barra, né, para vocês pendurar na barra, e depois na tração manual com alguém, se vocês tiverem a possibilidade de ter alguém em casa para ajudar, funciona também, tá bom? Bora fazer a prática? Can you call my lifeline, 'cause I give up. And I'll raise my white flag and just give in, 'cause I'm barely breathing, got no reason for grieving, it's just how I feel. I'm just trying to be real. Wish I could turn the switch on, leave it on all damn day long, get it tattooed on my arm just because they told me not to. Wish I could turn you all off, say it without going soft, but we all know that I'm not one to tell you you have got to. Shiver, feel it, take it, break it, make it what you want. Lose it, choose it, find it, mind it, bruise it, use it how you're gonna. Shiver, feel it, take it, break it, make it what you want. Lose it, choose it, find it, mind it, bruise it, use it how you're gonna. Can you call my lifeline, 'cause I give up. And I'll raise my white flag and just give it, yeah. 'Cause I'm barely breathing, got no reason for grieving, that's just how I feel. I'm just trying to be real. I believe the things I pray, 9 times out of 10 it's a cliche. What I wouldn't give for a replay, 2 a.m. and still no sleeping. The numbers and figures don't add up, but I'm not really sure if it matters, 'cause lady laughs for the disasters. 5 a.m. and still no sleeping. Shiver, feel it, take it, break it, make it what you want. Lose it, choose it, find it, mind it, bruise it, use it how you're gonna. Can you call my lifeline, 'cause I give up. And I'll raise my white flag and just give it, yeah. 'Cause I'm barely breathing, got no reason for grieving, that's just how I feel. And I'll feel the pressure to be perfect forever, that's just how I feel. I'm just trying to be real. I'm just trying to be real. Yeah, yeah. Can you call my lifeline, 'cause I give up. And I'll raise my white flag and just give in, 'cause I'm barely breathing, got no reason for grieving, it's just how I feel. I'm just trying to be real.
Wish I could turn the switch on, leave it on all damn day long. Get it tattooed on my arm just because they told me not to. Wish I could turn you all off, say it without going soft. But we all know that I'm not one to tell you you have got to. Shiver, feel it, take it, break it, make it what you want. Lose it, choose it, find it, mind it, bruise it, use it how you're gonna. Shiver, feel it, take it, break it, make it what you want. Lose it, choose it, find it, mind it, bruise it, use it how you're gonna. Can you call my lifeline, 'cause I give up, and I'll raise my white flag and just give it, yeah. 'Cause I'm barely breathing, got no reason for grieving, that's just how I feel. I'm just trying to be real. I believe the things I pray, 9 times out of 10 it's a cliche. What I wouldn't give for replay, 2 a.m. and still no sleeping. The numbers and figures don't add up, but I'm not really sure if it matters, 'cause lady laughs for the disasters. 5 a.m. and still no sleeping. Shiver, feel it, take it, break it, make it what you wanna. Lose it, choose it, find it, mind it, bruise it, use it how you're gonna. Can you call my lifeline, 'cause I give up, and I'll raise my white flag and just give it, yeah. 'Cause I'm barely breathing, got no reason for grieving, that's just how I feel. And I'll feel the pressure to be perfect forever, that's just how I feel. I'm just trying to be real. I'm just trying to be real. Yeah, yeah. Can you call my lifeline, 'cause I give up, and I'll raise my white flag and just give in. 'Cause I'm barely breathing, got no reason for grieving, it's just how I feel. I'm just trying to be real. Wish I could turn the switch on, leave it on all damn day long. Get it tattooed on my arm just because they told me not to. Wish I could turn you all off, say it without going soft. But we all know that I'm not one to tell you you have got to. Shiver, feel it, take it, break it, make